Neste resumo prático do livro Garra, de Angela Duckworth, eu começo trazendo uma frase da autora. Nosso potencial é uma coisa, o que fazemos com ele é outra, bem diferente. E é aqui que eu trago uma ideia que eu vi lá no livro A Biblioteca da Meia-Noite, que traz pra gente a personagem Nora Seed, que é uma mulher que durante a adolescência teve um grande sucesso na área da natação. Ali por volta dos 12 anos já era a melhor nadadora de toda a região. Então na escola o professor reuniu toda a galera e falou para eles: a Nora é um grande exemplo, tem muito futuro na natação. Só que em determinado momento uma das alunas que estavam assistindo aquele professor falar dela perguntou para Nora se ela realmente tinha conseguido alcançar as expectativas daquele professor. E aí que Nora diz que não. Por quê? Porque ela tinha o talento, mas não tinha o que? A garra. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Ser alguém tido como genial, aquela pessoa que parece já ter nascido com aquelas altas habilidades, como o talento e como o QI, no longo prazo, essas pessoas acabam perdendo para aquelas que possuem a garra. Tá, Patrick, mas o que é essa tal de garra ou grit, como Angela Duckworth fala pra gente no livro? É a mistura entre paixão e perseverança. E ela explica pra gente que ter garra é cair 7 vezes e levantar 8. E assim como contei da história da Nora, certamente você já ficou sabendo, já conheceu algum gênio que acabou não sendo nada no futuro, não é mesmo? Isso é porque o talento sem o esforço, ele não passa de potencial. Isso vai lembrar pra gente o que Aristóteles diz na metafísica dele, que diferencia ato de potência. Potência é aquilo que pode vir a ser, e ato é o resultado de fato, aquilo que ele já se tornou, o que já é. E agora eu quero falar com você que nasceu sem talento, não tem nenhuma grande habilidade. Se você tiver apenas metade do talento de um desses gênios, mas tiver 2 vezes do esforço, 2 vezes de garra, o seu resultado vai vir a ser igual a dessa pessoa talentosa ou até mesmo maior. E para que você entenda muito bem sobre isso que eu estou falando, trouxe aqui 3 objetivos para essa aula. A primeira é aumentar a sua percepção sobre como o sucesso funciona, que você entenda qual é o padrão da garra e, o mais importante, como pessoas normais como eu ou você podem desenvolver a garra. Eu sou o Patrick, de mais 270 livros, e você está no canal Só no Papiro, um canal que estimula o desenvolvimento da sua inteligência por meio de análises literárias. E a gente vai começar falando sobre o que é a garra. Para trabalhar seu conceito, a gente vai falar sobre 4 coisas: a paixão, a perseverança, o talento e o êxito. Paixão, no contexto da autora, é consistência nos interesses ao longo do tempo. Então, é como se fosse uma bússola, sabe? A paixão, ela não vai aparecer do nada, já extremamente forte. Ela vai crescendo aos poucos, vai se desenvolvendo aos poucos. Então, a bússola vai demorar um certo tempo para que ela seja calibrada. E o mesmo acontece com a paixão. Já quando falamos em perseverança, ela é a capacidade de superar obstáculos e terminar aquilo que começou. Não sei se acontece com você, mas várias pessoas que eu conheço começam um curso, estudam uns 2 anos, fala que não gosta, muda para outra. Aí estuda mais uns 3, fala que não gosta, muda para outra. É aquela pessoa que parece que não termina nada, sabe? Para essa pessoa falta o quê, pessoal? Falta a perseverança para concluir aquilo que começou. Não que você tenha que concluir tudo, mas não concluir ou concluir muito poucas coisas de alta relevância, isso com certeza é uma bandeira vermelha que você ou aquela pessoa teria com relação à perseverança. Nosso terceiro item é o talento, que nada mais é do que uma alta velocidade em adquirir novas habilidades quando você utiliza o esforço. Você já viu alguém que joga, por exemplo, videogame, joga, mas fica ali no nível bem mediano? Aparece uma pessoa que nunca jogou, joga ali 2, 3 vezes e está jogando já no seu nível. Aquela pessoa parece ter uma alta habilidade de aprendizado para aquela tarefa, ou seja, aparentemente é uma pessoa talentosa. E o quarto
quarto item é o que a autora chama de êxito, que nada mais é quando as habilidades aprendidas elas são utilizadas de forma produtiva. Já falei para você que neste canal a gente trabalha com o desenvolvimento da sua inteligência prática. E um dos elementos dela é a ação eficaz. Para que você possa agir eficazmente, você tem que ter o conhecimento, a habilidade de saber aplicar esse saber, esse conhecimento e também a atitude, a vontade. Se você utilizar o chá em sua vida, certamente você será alguém competente, será alguém que utilizará o êxito em sua vida, ou seja, utilizará essas habilidades adquiridas ao longo da vida de forma exitosa, de forma produtiva. E é aqui que eu trago uma frase que é meio que clichê até, só que parece fazer muito sentido no contexto desse livro. O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. Aqui fica claro que se a pessoa tiver o talento e tiver um alto nível de garra, não tem como você ganhar dele. Tá bom. Porque ele tem tudo aquilo que ele precisa para ser o melhor ou um dos melhores daquele ramo dele. Por mais esforçado que você seja, por mais que você tenha garra, infelizmente ou felizmente, dependendo do seu caso, essa é a realidade. Agora, nós vamos falar sobre o segundo item, que é como desenvolver a garra em 4 pontos: interesse, prática deliberada ou disciplinada, propósito e esperança. Quando falamos no interesse, aquilo tem que ser algo que realmente vai chamar a sua atenção. Primeiramente, vai te levar para uma fase de descoberta, você vai ter uma experimentação daquilo, depois você experimenta aquele objeto da sua paixão de várias formas, vai conhecendo cada pedacinho dele, vai desenvolvendo ainda mais o seu interesse por aquilo e por fim você acaba num aprofundamento, uma fase de especialização. E você vai se aprofundando naquele tema para a vida toda. Por mais que você saiba sobre um tema, sempre tem mais um tijolinho que você pode colocar naquele seu castelo do conhecimento sobre ele. Seja por pesquisas científicas ou por novas experiências que você vai tendo, que você vai vendo outras pessoas experienciarem e falarem para você. Então aqui, se a gente fosse simplificar, seria uma parte de brincadeira em que é muito divertido você ir atrás, descobrir coisas sobre aquilo que você tem interesse. Então a fase divertida, você não precisa receber para fazer aquele objeto do seu interesse. E por vezes você paga para fazer aquilo. Até pode trabalhar de graça para um ou outro. Que coisa absurda. E depois, conforme você vai se desenvolvendo, você chega numa fase de especialização. Você já adquire uma grande habilidade naquela área, então chega a hora de você aparar as arestas, de você se focar nos detalhes. É aí que entra a chamada prática deliberada ou disciplinada. As pessoas que têm garra repetem aquela atividade diversas vezes, mas a prática aqui, ela não é aquela prática comum. Então, se a gente fala daquela questão das 10.000 horas para que você se torne um expert, tenha maestria naquela área, não estamos falando aqui da prática simples, mas sim da prática deliberada, que é aquela em que você vai trabalhar muito duro para corrigir cada ponto de erro que você tem. É um tipo de prática que vai exigir muita energia sua. Então, para que você faça a prática deliberada, você tem que começar com uma meta ambiciosa, ou seja, você quer se desenvolver e você sabe o quanto você quer se desenvolver e você estabelece uma meta. Depois que você estabeleceu aonde você quer chegar, é hora de concentração total. O que é isso, pessoal? Foco. Quando estiver na atividade, você está 100% ali querendo melhorar a sua capacidade de efetuar aquela tarefa. Para a prática deliberada, você precisa do terceiro item, que é o feedback imediato. Então você realizou uma tarefa, você tenta entender por que você errou e já parte para a correção. E aqui que é muito interessante que você tenha um mentor. Lá no livro Maestria,
Robert Greene traz para a gente a ideia de que é importante que a gente tenha um mentor. Por quê? O mentor é aquela pessoa que vai mandar a real para você, é o seu técnico. Ele está vendo de fora, está além de você, observando o que está acontecendo e vai passar a percepção dele. E esse mentor tem que ser alguém que tenha a técnica, que entende sobre aquele assunto. Então é uma pessoa que também tem o chá, tem a competência para isso. Recebeu o feedback, então você vai fazer o quê? Repetir aquela tarefa, tentando sanar o ponto que o seu técnico, o seu coach, o seu mentor passou para você. Então você repete, mas essa repetição ela é feita com reflexão. Você faz, pensa no que você pode melhorar, tenta coisas novas até que você possa colocar um tijolinho ali nas suas habilidades. Pessoal, em geral, o que acontece? Quando a gente está começando a entender sobre um tema, no começo, a curva de aprendizado ela é extremamente alta. Você sobe muito rápido. Só que quando você chega aqui num limiar, no limite, para você colocar cada tijolinho aqui nessa parte para que você possa ir para a próxima, esse tijolinho é colocado de forma extremamente vagarosa. Por quê? Você já chegou num nível elevado. O especialista, para que ele possa se desenvolver, ele vai gastar muita energia com aquilo. E agora eu vou mostrar para você a diferença entre a prática deliberada e o que eles chamam de flow ou fluxo. Começando a analisar o quadro, nós temos o momento. A prática deliberada ela vai acontecer aonde, pessoal? No treino. Já o flow, aquele estado de fluxo que a pessoa parece que flutua, que ela faz aquilo de forma leve, ela está na execução, ela está realmente fazendo a tarefa, não está no treino. Se a gente estivesse falando de natação, a pessoa, quando está na prática deliberada, está no treino de natação ali com seu instrutor. No flow, ela está no dia da competição. Nós temos a sensação na prática deliberada, ela é de que a pessoa está se esforçando, que a pessoa vai se cansar, porque é uma prática cansativa, é uma prática desafiadora, então essa parte aqui ela não é tão divertida, é bem ralada, enquanto no estado de fluxo ele vai acontecer sem esforço, de forma automática, porque, você já repetiu tanto aquilo e utilizou a reflexão para ir melhorando, que essa prática ela já se tornou um hábito seu. Quando a pessoa vai nadar, ela já faz a braçada da maneira em que ela vai economizar o máximo de energia e que vai avançar o máximo possível em direção ao seu objetivo. Se você chegar e nadar uma vez por mês, você não vai chegar nesse nível. E essa prática é prazerosa. E por último, nós temos o nível de foco. Na prática deliberada, o foco da pessoa está no que está errado, no que pode ser melhorado. Então tem um foco muito na correção. Enquanto no flow, no fluxo, o foco está na ação presente. Ele só quer ganhar aquela competição, quer dar o máximo de si. E o terceiro item é o propósito, extremamente importante. É aqui que eu vou falar para você a parábola dos 3 pedreiros. Perguntaram para o primeiro pedreiro o que ele estava fazendo ali. E aí que ele disse que estava apenas assentando tijolos. Fizeram a mesma pergunta para o segundo pedreiro e ele disse que estava construindo uma igreja. E o terceiro pedreiro disse que estava construindo a casa de Deus. Ah, Patrick, mas o que significa isso? O primeiro tinha um emprego, o segundo tinha um trabalho e o terceiro tinha um propósito. Tá, Patrick, mas o que significa cada um deles? O que tem um emprego estava ali para vender as suas horas, estava ali só querendo buscar um dinheiro para a sua sobrevivência. O segundo, que estava trabalhando, ele tinha um objetivo, queria crescer na carreira. Então, ter construído uma igreja é algo que ele iria falar para as outras pessoas para que pudesse se desenvolver profissionalmente. Então, ia para o currículo dele. Já o terceiro, que construiu a casa de Deus, tinha um propósito. O propósito vai surgir da paixão, quando a paixão amadurece a ponto de perceber que aquele trabalho que a pessoa está fazendo é importante não só para si, mas também
para as outras pessoas. Então é algo que vai lembrar um conceito que eu trago para vocês aqui, que é o da sabedoria, que eu sempre falo a frase de Marco Aurélio: o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. E o sábio faz exatamente isso, faz o que é bom para a colmeia. Por quê? Se a colmeia, a comunidade, ela estiver bem desenvolvida, for de alto nível, a vida dele também será mais fácil. Inclusive seria muito interessante se a gente tivesse mais pessoas sábias no mundo, né, pessoal? Só que não é tão fácil assim. Precisa de muita reflexão, muito desenvolvimento, muito amadurecimento das paixões daquela pessoa para que ela possa contribuir com a sociedade neste nível do propósito aqui. E depois nós temos a questão da esperança. Esperança aqui nada mais é do que a confiança de que o esforço pessoal ele pode mudar o seu futuro. Olha, isso lembra para mim a questão da profecia autorrealizável, trazida pelo mito de Pigmalião, que é aquela questão de você acreditar que algo pode acontecer e por você acreditar, você coloca ações naquele sentido, você faz diversas coisas, então no futuro aquilo que você tinha imaginado tem mais chances de vir a ser. Só que se você não acreditar naquilo, como é que você vai colocar ações em algo que você não acredita? Assim, é muito mais difícil daquilo vir a ser. E em muitos casos vai ser impossível de fato. Você teria que ter ali, vamos dizer, um terceiro tentando te estimular para você faz uma vez, faz outra, até que você realmente sinta-se motivado a fazer aquilo. Só que se você se sentir motivado, aí você já vai estar com a esperança, entendeu? Então, de um jeito ou de outro, terá que estar com a esperança trabalhando a seu favor. Mas temos também a nossa terceira parte, que eu vou trazer para você outras influências, que são apenas duas: a hereditariedade e o ambiente e a cultura. Quando falamos em hereditariedade, a autora traz para a gente estudos feitos com gêmeos para verificar sobre a garra. A garra é uma mistura da perseverança com a paixão. Então, esses gêmeos, quando os pais tinham a garra bem elevada, eles conseguiram transmitir para os filhos 37% das vezes a sua perseverança e 20% das vezes a sua paixão. Essa parte da paixão, tendo a acreditar que ela passa porque o filho vê o pai, a mãe efetuando aquilo, então fica tentado a experimentar aquilo. Lá no exército, quando eu estava cursando o curso de sargento, tinha um muro que eu passava por ele que estava escrito: a palavra convence, o exemplo arrasta. Então você está dando o exemplo, você não precisa forçar o seu filho a experimentar aquilo. É muito comum que em algum momento ele queira fazer aquela experimentação e 20% dessa galera acaba gostando, acaba desenvolvendo uma paixão por aquilo. E nós temos também a questão do ambiente e da cultura para o desenvolvimento da garra. Aqui nós temos dois pontos. O ambiente e a cultura, eles podem estimular a pessoa ou desestimular. Ele pode estimular a pessoa se aquele ambiente for um ambiente de adequação. Várias pessoas em volta dele têm garra. Então, se você anda com 5 pessoas que possuem a garra muito elevada, essa característica, essa virtude, as chances de que você seja a 6ª pessoa que tenha a garra elevada são muito altas. Por quê? Você está naquele grupo, está fazendo diversas coisas com eles, então assim como você começa a falar gírias que pessoas daquele grupo falam, você também pode começar a se esforçar mais como eles se esforçam. E também pode desestimular aquela pessoa. Se aquelas 5 pessoas são pessoas preguiçosas, podem querer levar aquela pessoa para o caminho da preguiça, por mais que seja uma pessoa que teve garra todo momento até ali. A gente já viu diversas pessoas caindo nesse efeito manada, nesse efeito do grupo, e acabar fazendo coisas totalmente irracionais.